pai, acredite se quiser, ele teve a maldade de abandonar um bebê de 7 meses. O próprio filho teria sido abandonado pelo pai. O homem deixou o bebê sozinho em casa e saiu. Sabe pra quê, meu povo? Ele não saiu pra comprar leite pro filho, ele não saiu pra trabalhar, ele não saiu pra passear, não. Ele saiu pra fumar maconha com os amigos e deixou de lado o próprio filho de 7 meses em casa, abandonado. E atenção, que a história ainda fica pior. Você pensa que acaba por aí a crueldade? Não. Esse mesmo pai responsável ainda deixou uma panela no fogo. É numa dessas que acontece um incêndio, a criança perde a vida, o cara perde a casa por conta do vício na droga. Para você ver aonde vai, o vício pela droga. Foi lá fumar maconha. Infelizmente, o que a gente tem visto de pai que é viciado, não só em maconha, em outras drogas, e que acabam abandonando os filhos, não estão nem aí. Aliás, me lembro eu de um caso também muito revoltante, revoltou o Brasil como um todo, de jovens, sendo o próprio parente, mãe, tia, dando maconha e dando droga para uma criança também recém-nascida. Já flagramos isso aqui, já vimos. Ou seja, para você ver aonde vai o vício. O pai e a mãe se perdem completamente e abandonam ali o próprio filho. Deixam naquelas condições. Imagina o garotinho, 7 meses, passando fome, frio e correndo um risco de acontecer uma grande tragédia, pois o pai tinha esquecido também a panela no fogo. Vamos saber mais detalhes? Será que essa criança foi para alguém da família cuidar? Cadê a mãe dessa criança, hein? Será que a mãe faleceu? Será que a mãe também é usuária de entorpecente? Será que a criança foi entregue a alguém da família com condições necessárias? Ou agora essa criança segue para adoção? Você vai saber os detalhes de tudo, um pouco mais sobre o caso que aconteceu em São Paulo e a reportagem vai trazer em tempo real. Veja. O choro desesperado é da criança de 7 meses, que foi abandonada sozinha dentro de casa, no bairro Jardim Primavera, zona sul de São Paulo. E foi justamente o choro que chamou a atenção desta vizinha, que acionou a polícia. Tem várias situações que podem ajudar e chegando rápido pode evitar várias coisas, como foi o caso, né? A criança estava enrolada em um cobertor no chão e por pouco o caso de abandono não virou uma tragédia. O fogão estava aceso e já havia um princípio de incêndio na casa. A casa toda bagunçada e um fogão com a chama ativa. A outra parte da equipe foi até o fogão e começou a apagar o fogo, controlar o fogo. A mãe teria deixado a criança com o pai para ir ao trabalho. Já o homem apareceu depois da chegada da polícia e disse que tinha ido apenas à padaria. Mas segundo vizinhos, o bebê chorava havia mais de 2 horas. Eu estava aqui na padaria. Você deixou a criança aqui dentro de casa com o fogo ligado? Não, eu já estava voltando. O pai foi preso e acabou confessando à polícia que deixou o bebê sozinho para fumar maconha. Ele já tem uma passagem pelo artigo 133, tráfico de drogas. E agora a autoridade de plantão achou por bem aí caracterizar o crime de abandono de incapaz. Certo, Fernanda Trigueiro, realmente um caso chocante. Houve punição, essa criança está com quem agora? Conta os detalhes pra gente. Bom dia, Fê. Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A avó da criança foi chamada logo quando a polícia chegou e foi ela que resgatou o bebezinho de 7 meses, viu, Dudu? A mãe teria saído realmente para trabalhar, deixou com o pai achando que a criança estava em segurança e o pai ainda saiu para comprar e para fumar maconha com os amigos, deixou o bebê, inclusive, como você falou, o que deixa a situação ainda mais grave é com uma panela ali no fogão e o bebê estava enrolado em um cobertor no chão, perto desse fogão. Segundo informações da polícia que atendeu a ocorrência, Dudu, quando os policiais entraram na casa depois da denúncia dos vizinhos, já começava um incêndio, já tinha esse princípio de incêndio, inclusive a criança já tinha sinais de sufocamento por conta dessa fumaça da panela que estava queimando ali em cima do fogão. O rapaz, o pai do bebê, ele tem 19 anos de idade, já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e quando ele chegou ali na casa, se deparou com a situação, com aquela polícia, ele ficou realmente muito assustado e disse que tinha saído só para ir na padaria. Mas os vizinhos confirmaram que o bebezinho estava chorando há mais de 2 horas, o que chamou a atenção de todos. Todos ficaram realmente muito preocupados
e fizeram o certo, né, Dudu? Ligaram para a Polícia Militar, que então acabou entrando na casa resgatando esse bebê já com sinais de sufocamento. Ligaram também para a avó resgatou então essa criança e o pai acabou sendo preso em flagrante agora pelo crime de abandono de incapaz. Com certeza, né, Dudu, um risco muito grande. Fica também aí o nosso alerta para a importância que é ter uma vizinhança que está acompanhando ali toda a movimentação das casas do lado. Se não fosse essa vizinha que não tivesse acionado a polícia, o que seria desse bebezinho, né? Talvez ele não estivesse mais aqui entre a gente. E um cara que faz isso com o próprio filho, Fernandinho, ele é capaz de fazer muito pior com qualquer outra pessoa. Como falamos aí, já tem passagem até por tráfico de drogas. Então, ou seja, saiu para fumar maconha, já tinha ligação com o tráfico, abandonou a criança. Um cara como esse tem que permanecer preso, não pode ficar solto, não. É nessa brecha da lei e nessa impunidade que eles acabam voltando a cometer algo muito pior. E se ele foi capaz de fazer isso com o próprio filho, já tinha um histórico de criminoso, não dou muito tempo para esse cara matar alguém, cometer crimes até piores, como a gente sabe que acontece infelizmente. Então um cara como esse tem que permanecer preso. E o que eu lamento, um cara tão jovem, 19 anos, e já aí no caminho errado. Mas dá tempo de você mudar, meu camarada. Dá tempo ainda de você colocar a mão na consciência e mudar. Enquanto ainda você está com vida. Porque sabemos o final dessa história. Quando não é prisão, é direto para o cemitério. Fernandinha Trigueiro, ele permaneceu preso ou apenas ali foi enquadrado, assinou algo e vai responder em liberdade? Dudu, ele vai responder sim por esse crime em liberdade. O que a gente espera então realmente é que com toda essa história, com mais um crime aí na ficha criminal dele, tráfico de drogas e agora abandono de incapaz, que ele coloque a mão na consciência e realmente mude essa atitude. Jovem, apenas 19 anos de idade, mas se teve responsabilidade para ter um filho, que agora tenha a responsabilidade de criar esse filho dignamente, né, Dudu? Imagina só o que passou na cabeça desse rapaz para sair de casa, deixar esse bebê para comprar droga, para usar droga, como ele acabou confessando depois aos policiais. Ele realmente estava consumindo maconha junto com os amigos e por isso deixou essa criança. Então o que a gente espera é que já que então ele vai responder pelo crime em liberdade, que pelo menos caia na consciência dele, que ele realmente mude esse comportamento, né, Dudu? Muito bem falado, Fê, é isso. Que ele aprenda com essa chance que ele está tendo de responder esse caso em liberdade, ele reveja os conceitos dele, se liberte desse vício, se liberte das más companhias, tome juízo, comece a trabalhar, cuida do filho, comece a administrar o filho bem, Eu tenho certeza que esse filho, quando crescer, vai ser o único que vai apoiar com amor e sentimento ali o pai. Então que ele tome juízo, quanto é tempo, porque senão, dali a pouco a gente pode até noticiar aqui a morte desse rapaz. Agora, a gente falou até de uma panela no fogo. Foi vizinho que observou a situação e ligou para a polícia, viu o choro da criança, sentiu um cheiro de queimado lá no local, Fernandinha? Pois é, Dudu. Segundo informações da polícia, os vizinhos acionaram a PM porque começaram a estranhar, estavam ouvindo o choro de uma criança há mais de 2 horas. Então, a partir do momento em que esse choro não parava, os vizinhos acharam realmente que poderia estar acontecendo alguma coisa ali dentro da casa. Mas eles também não tinham a informação que o bebê estava sozinho, que não tinha nenhum adulto por ali e muito menos do que tinha uma panela que tinha sido esquecida ali no fogão. Então, no momento em que a polícia militar entrou em casa, conseguiu resgatar essa criança, desligou o fogão, disse que já tinha então esse princípio de incêndio e o bebezinho inclusive já tinha também sinais de sufocamento por conta da panela que estava soltando muita fumaça, que já estava ali pegando fogo. Se o bebê estava chorando há mais de 2 horas ali dentro da casa sozinho, há quanto tempo essa panela não estava ali no fogão então, né, Dudu? Realmente foi um milagre duplo aí, o salvamento da criança e também acabaram combatendo que um incêndio grande atingisse toda a casa. Porque muitas vezes a gente vê, que a vítima não perde a vida pelo fogo em si e morre queimada. A gente já viu muitos casos aqui que perde a vida por conta de inalar aquela fumaça. E era o que estava acontecendo já com essa criança. Ela já estava um pouco debilitada quando os profissionais da polícia chegaram no local. E olha o cuidado que os policiais tiveram com esse bebezinho.
colocaram numa mantinha, levaram com total cuidado. É isso que deveria, esse mesmo cuidado que a polícia teve com essa criança, é o mesmo cuidado que esse pai deveria ter com essa criança. A mãe dessa criança, foi encontrada, Fê? Esse bebezinho já está com uma outra pessoa ou permanece ainda com o pai? Essa é a minha preocupação de momento. Dudu, no momento em que tudo aconteceu, rapidamente a polícia acionou a avó da criança, que teria ido até a casa e resgatou a criança. Então, a criança logo depois já foi para os colos da avó, que com certeza tomou todo o cuidado, deu todo o carinho que ela precisava. A mãe, é claro, depois que ela chegou do trabalho, sem imaginar o que estava acontecendo em casa, ela inclusive deixou o bebezinho de 7 meses ali com o pai, achando que ele estava em segurança. Claro, ficou muito chateada e muito revoltada com toda essa história e também acabou indo até a casa da avó do bebezinho, acabou retirando e buscando esse bebê, né, Dudu? Agora, o que essa família também tem que pensar é quem ali tem condições realmente de cuidar de uma vida, né? O bebê de 7 meses, a mãe precisa trabalhar, a gente não sabe quais são as necessidades da família, mas realmente o que dá para perceber é que com o pai não tem condições de ficar. Então, provavelmente, a gente não sabe se esse bebê agora vai ficar sob os cuidados da avó ou mesmo da mãe. Porque é um local ali, a gente viu que não é um local com condições ali, principalmente do pai, né? Que geralmente é sempre o exemplo para a criança. Então, realmente, não seria um local adequado para ela crescer e viver enquanto esse pai não mudar o conceito dele, né? É claro que vai ser difícil, essa criança pode até crescer com traumas, então que ela fique sob os cuidados de uma outra pessoa responsável e que vai dar amor e carinho e cuidado necessário até que essa criança se torne um adulto aí. Valeu, Fernandinha!